E a gente ouve sempre dos especialistas, é impossível destruir, não, não dá, olha, temos que conviver, nós temos que aceitar que o Oruan vai fazer uma música, vai tocar no Spotify, o filho do Marcinho VP, e o filho do Marcola também agora é artista. Então, a negação dessa aceitação, ou seja, a mudança na cabeça das pessoas, foi a primeira coisa que ele fez. E ele gerou o resultado, ele aumentou as penas, ele colocou, né, algo que é permitido na Constituição de El Salvador, que é um estado de exceção, que permitia que a polícia e as Forças Armadas agissem de maneira enfática. Ele tratou as facções criminosas como organismos anômalos, como terroristas, ou seja, ele teve uma lei especial, criou o famoso Secote, que custou coisa de 500 milhões de reais, fazendo a conversão, que é um super presídio lá em El Salvador, e aí ele destruiu eles e hoje El Salvador é um lugar muito, mas muito seguro. Outras nações, por exemplo, no leste asiático, apresentam também leis muito duras contra o crime organizado e apresentam, a despeito de terem sido pobres há muito tempo, qualidade de vida e números ligados a homicídios e roubo muito menores do que o Brasil. Então, ir por esse caminho, eu posso falar de nações maiores do que El Salvador, eu posso falar da China, que é gigantesca, que apresenta, vamos dizer, leis penais quase tão duras quanto El Salvador, num estado de exceção, mostram que a gente tem esse caminho de enfrentamento. A questão é que a gente simplesmente não está tentando. E nós temos que tentar, porque nós temos que parar de aceitar que nós temos que esconder o celular quando a gente anda na rua, que uma mulher tem que ter medo de sair do ônibus e chegar até a casa dela. A gente não tem que ter medo de nada. Assim como nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de que cidades têm que ter favelas, que a favela faz parte da nossa personalidade, que a pobreza faz parte da nossa identidade, que nós temos que ter, sei lá, um pé de meia para a criança ir para a escola. Isso é tudo loucura. E a gente aceitou que a gente tem que viver uma vida de louco. Então, nós temos que endereçar essas grandes questões com a mesma missão que o Bukele entrou. Eu vou acabar com o crime organizado, com as medidas duras que ele adotou e com a nossa capacidade bélica, nós temos através das polícias e da inteligência com o COAF e Polícia Federal. Nós temos que endereçar a questão dos investimentos estatais para acabar com a favela, que é o lugar em que o crime, infelizmente, domina as pessoas. A gente está falando de praticamente 50 milhões de pessoas que vivem sob a interferência direta do crime organizado. E mudar a imaginação do brasileiro de que é possível viver num lugar que é muito bonito e que pode ser feliz. Hoje nós temos um Brasil que tem um potencial enorme, mas é um país triste, cujas cidades são feias. As cidades do Brasil são horríveis. Todas as casas são muradas, as ruas são abandonadas e as pessoas têm medo de andar. Então, essa mudança cabe ao Poder Executivo. Esse é um papel do presidente. E aí, te respondendo sobre a articulação, de maneira muito simples. Há governadores que tentaram já fazer esse enfrentamento, mas eles são submetidos a uma lei penal e as leis de execução penal, que são prerrogativa do Congresso Nacional e da Presidência da República alterar. Então, quando tentaram as UPPs no Rio de Janeiro, por mais que tenha sido uma iniciativa boa, no fim do dia, se não alterasse as leis penais e o Código de Processo Penal, não resolvia nada. Se não tivesse um estado, por exemplo, se eles pudessem decretar o estado de defesa, que permitia que o BOP entrasse na casa das pessoas onde às vezes se escondia um criminoso, não ia dar, como não deu. Então, o Poder Executivo tem que criar um arcabouço legal e agir junto com as polícias estaduais, com os governadores. Se o governador está cooperando e ele executar, vamos bater as metas juntos.